Boa tarde, gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais rápido e mais curto para falar com vocês sobre o que tem acontecido depois das manifestações de ontem. O governo cubano, ele orquestrou, ele fez um circo, ele fez uma manifestação paralela para vender para o mundo a imagem de que a verdadeira manifestação era a que estava acontecendo com o governo cubano, que era uma suposta manifestação contra o bloqueio. Muito conveniente, né? A gente sabe que o governo cubano é muito esperto. Eles fizeram isso para atrair o olhar da esquerda internacional. E a esquerda internacional caiu direitinho na isca. Não todo mundo, mas muitas pessoas da esquerda estão fazendo vídeos comemorando, estão fazendo vídeos comemorando junto com os governantes cubanos, junto com os ditadores que estavam na rua. Enquanto isso, o povo cubano que estava passando fome, que estava passando necessidade, estava fugindo de uma polícia armada, totalmente armada, enquanto eles estavam desarmados. Porque, gente, o povo cubano está desarmado. O povo cubano não tem armas. Daí a esquerda no Brasil, em vez de ficar se solidarizar com o povo cubano que estava sendo ferido, que estava sendo tirado o direito deles de se manifestar, o que fez? Fez duetos, fez comentários, escreveu em várias plataformas o quanto ela estava feliz e orgulhosa do povo cubano sair nas ruas. Que povo cubano? Os governantes, né? Lógico. A mesma esquerda que estava reivindicando nas manifestações que a gente acabou de presenciar esses 2 meses aqui no Brasil, estava lutando do lado do povo, né? O povo que supostamente está passando fome no Brasil, supostamente estavam exigindo por vacinas, supostamente estavam reclamando de um governo, né? E esse povo desarmado está desaparecido, muitas dessas pessoas. Muitas dessas pessoas a gente sabe que não vão voltar para casa, porque a gente sabe muito bem o que o governo cubano vai fazer com eles. Um governo que, ao invés de estar aberto ao diálogo, como vocês já sabem, o Díaz-Canel, o ditador, ele fez um discurso de horas e nesse discurso ele deixou bem claro que eles estavam dispostos a tudo, que eles não iam ficar de braços cruzados, que eles iam sair para a rua, que eles iam lutar. E lutar como, né? Com armas, porque eles estão armados. A gente tem um ditador no poder que incentiva a violência, mas tudo bem, porque tem pessoas no Brasil que lutam contra quem incentiva a violência dentro do Brasil. Mas espera aí, quando é dentro do Brasil, a gente luta contra quem incentiva a violência, mas quando é em Cuba é válido? Quando é dentro do Brasil, se fazem manifestações do lado do povo para defender o povo que está passando fome, para defender o povo que quer vacina, para defender o povo que está ganhando salários injustos. Quando é no Brasil pode, né? Mas quando é em Cuba, aí não. Aí esse povo é ruim, esse povo é estrangeiro, esse povo são pessoas que vieram dos Estados Unidos. Era só assistir os vídeos, você via que tinha um tanto de pessoas que logicamente eram cubanos, eram pessoas humildes, que estavam ali lutando, que estavam aí arriscando a vida pelo que eles acreditavam, exercendo o direito que eles já não têm, o direito de liberdade de expressão. Mas como é em Cuba, isso não poderia acontecer. Como é em Cuba, isso está errado. Nesse caso, eles se tornam gusanos e contra-revolucionários, não é mesmo? Porque só quando é uma luta de esquerda no Brasil, aí é uma luta justa. Mas quando é uma luta em Cuba do povo, aí é uma luta armada. E os governantes, coitados, eles são os tadinhos, não é? Eles são as vítimas da situação. Sendo que eles não estão passando fome, eles não estão passando necessidade. O primeiro que eles deveriam fazer é ele ver a situação que o povo está passando e eles aceitarem ajuda humanitária. O governo cubano se recusou a aceitar ajuda humanitária. E o povo cubano precisa dessa ajuda. Não dá para continuar de orgulho numa situação como a que está acontecendo em Cuba. A gente está enfrentando uma crise sanitária muito forte, tem países dispostos a ajudar e o governo cubano orgulhoso não quer ajudar. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo e alguns brasileiros de esquerda estão comemorando o circo que o governo cubano fez. Como foi o caso do Jones Manuel, que eu vi o Twitter dele, que é um cara que tem vários seguidores, que influencia muita gente e que através do Twitter dele teve muitas pessoas, muitos adolescentes, né, fazendo vídeo comemorando o governo cubano nas ruas e dando as costas para o povo que estava sendo vítima. E não foi ele, não. Vi várias pessoas de esquerda, e não vou ficar calada, vi várias pessoas de esquerda apoiando o circo que o governo cubano fez. Mas não vi indignação nenhuma por parte dessas pessoas a favor do povo cubano que tinha sido alvo dos governantes, que tinha sido alvo da polícia e do exército. Ontem as ruas de Cuba ficaram tomadas pelo exército cubano, pelos boina preta. Ontem as ruas de Cuba ficaram fechadas de uma forma que, se fosse aqui no Brasil, as listas e as cartas de repúdio iam chover na internet. Imagina uma manifestação dos povos indígenas, onde a polícia tiraria neles, onde a polícia tomasse as ruas, onde o exército, imagina o exército brasileiro indo para as ruas no meio de uma manifestação
para impedir que a manifestação aconteça. Aqui no Brasil isso não pode acontecer, mas quando é em Cuba pode, quando é em Cuba está permitido. Eu repudio todas as pessoas que fizeram um vídeo ou escreveram uma postagem, todas as pessoas que fizeram isso falando a favor do governo cubano. Eu repudio tanto vocês, porque vocês foram tão hipócritas, mas tão hipócritas, sendo que vocês nunca vão entender. Só quem nasce, cresce em Cuba e se torna adulto em Cuba, sabe o que é o sentimento de ir pra rua arriscando a própria vida. Só essas pessoas que sabem. E vocês foram totalmente insensíveis, vocês estão vazios. Vocês estão cheios de conhecimento dos livros que vocês leem, mas vocês estão vazios de sentimentos, vazios de empatia. Porque, no mínimo, vocês deveriam ter tido empatia, de entender o que estava acontecendo. E ainda que vocês fossem a favor do governo cubano, ainda que vocês fossem a favor da revolução, ainda que vocês fossem a favor do socialismo, do comunismo, de tudo, nada justifica vocês ter comemorado a saída dos governantes cubanos à rua e ter ficado calados para a opressão que o povo estava sofrendo. Então, ainda que vocês defendam o ideal de vocês, vocês se comportaram de uma forma tão deprimente comemorando isso, sabendo que tinha tantas pessoas feridas, pessoas desarmadas. Mas, enfim, eu não espero menos desse tipo de pessoa, porque quando... Vocês sabem do caso do Lázaro, né? Quando o Lázaro foi pego e foi fuzilado pela polícia, um assassino, né? Quando isso aconteceu, pessoas no Brasil fizeram várias notas dizendo quanto era ruim tirar a vida de uma pessoa, que aqui não tinha pena de morte e tudo aquilo que vocês falaram. Mas quando se trata de Cuba e de fuzilar pessoas que têm pensamento diferente, quando se trata de Cuba e da polícia atirar no povo cubano, aí vocês aceitam. O que o povo cubano está pedindo é uma ajuda humanitária. Porque as pessoas estão passando fome, coisas que vocês não estão passando. Vocês que estão defendendo o que acontece em Cuba não estão passando. O que o povo cubano quer é comida na mesa. Não tem nenhum ideal que se coloque acima do bem-estar do povo. O povo cubano tem direito, ele tem que comer, ele tem que se alimentar, ele tem que ter remédio. Em Cuba não tem nem antibiótico, não tem dipirona, não tem remédio para nada. As pessoas estão morrendo em casa. E aí vocês vão dizer, mas no Brasil também acontece isso. A situação no Brasil está igual. Ok, vamos pegar com que a situação no Brasil está igual. A situação no Brasil está igual, mas o brasileiro pode sair na rua, fazer uma manifestação? Então, se a situação está igual, em Cuba, o cubano também pode sair à rua para fazer uma manifestação, certo? Mas quando é o cubano saindo à rua fazendo uma manifestação, vocês são contra? E vocês se tornam a favor do governo cubano? Vocês são uns genocidas, uns hipócritas. Eu preciso fazer esse vídeo. Não sei em quem vai chegar, não me interessa. Se não chegar em ninguém também não me interessa. Eu estou desabafando aqui na internet para deixar registrado que se você não tem um mínimo de empatia, de entender a luta do povo cubano, de se pôr no lugar do povo cubano, se você quer garimpar fundo para já milhares de justificativas para dizer que o povo cubano estava errado, é porque você é um mau caráter. Vocês, quem for que seja, que estão fazendo vídeo sem se pôr no lugar do povo cubano. Vocês não querem ouvir o povo cubano, vocês só querem ouvir o que vocês têm interesse em ouvir. Então não tenha a cara de pau de dizer que numa manifestação no Brasil a polícia foi atrás e bateu nos manifestantes. Não tenha a cara de pau de denunciar isso, porque onde eu ver uma publicação dessa, eu vou estar lá embaixo publicando. A mesma polícia que em Cuba faz o mesmo com o povo cubano que vocês passam pano. A gente está pedindo... O SOS Cuba está pedindo por ajuda humanitária, uma intervenção humanitária para ajuda de suplemento, de comida, de medicamentos, porque a gente precisa urgentemente. A gente está pedindo que o governo cubano acorde, que o governo cubano disponibilize hotéis, dos tanto que eles estão construindo no meio desse embargo econômico que a gente está passando e que está tendo centenas de hotéis sendo construídos em Cuba, lotados de alimento e lotados de boas condições para os estrangeiros. A gente está pedindo que parte dessa alimentação vá para o povo cubano. A gente está pedindo que parte desses hotéis sejam disponibilizados para fazer atendimento para o povo cubano, porque os hospitais não estão dando conta. É isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo que o governo cubano pare de ser orgulhoso e que traga de volta os tantos de centenas de médicos que tem pelo mundo todo, sendo que Cuba está precisando de ajuda de profissionais. Cuba está precisando de médicos. A gente está pedindo que parem de sair tanta polícia para a rua para oprimir o povo cubano e que disponibilizem mais ambulâncias, que disponibilizem remédios, que disponibilizem o diálogo entre o governo e o povo. No mínimo, é isso que a gente está pedindo.
E se vocês não tiveram nem a empatia de entender isso, se vocês não conseguiram nem sequer se colocar no lugar do cubano, nem sequer, não tem ninguém dessas pessoas que estão fazendo vídeos a favor do governo cubano, eles não estão nem falando do tanto de pessoas feridas, do tanto do povo desarmado da rua, enquanto a polícia atirava. Vocês não estão falando disso. Sabe por quê? Porque vocês são uns mau caráter, vocês são hipócritas. Vocês falam que vocês estão do lado do povo, mas vocês não estão do lado de ninguém. Não estou dizendo que todo mundo pensa assim, não. Tem muita gente, já vou deixar claro aqui, tem muita gente que, independente de ser de esquerda, independente da ideologia que tenha, vieram e comentaram coisas muito sensatas, brindaram apoio ao povo cubano, porque inclusive a luta do povo cubano, parem de associar a luta no Brasil. A luta do povo cubano é diferente. A gente luta por outra coisa. O jeito do cubano ser é totalmente diferente. E estão usando a luta do povo cubano para reafirmar o ideal político de vocês. E é isso, gente. Desculpem as pessoas que estão inscritas aqui no canal. Se eu vim, se eu desabafei, se eu tô chateada. Eu tenho amigos que estavam na manifestação e que a gente não tem notícia. E que a gente sabe que não sabe quando vai ver de novo. E se vai ver de novo. E o pior é a gente ver tantas pessoas que não sabem, que não viveram em Cuba, que não sabem o que se sente falando as coisas que estão falando. Isso machuca, isso ofende, isso é tão ofensivo que deveria existir processo para esse tipo de pessoas que pegam a luta dos outros, que não entendem, que não se põem no lugar e que não tem um mínimo de sensibilidade para entender por que aquele povo está lutando. Não tem um mínimo de sensibilidade para entender que se tem um povo todo na rua pedindo comida, pedindo ajuda humanitária, é porque tem muita coisa errada. E em vez de se pôr no lugar desse povo, prefere defender o ideal político acima de tudo. No caso, defendendo o governo cubano, o mesmo governo que falou que iriam defender a revolução socialista ao custo que for. O custo que for, a gente sabe que é a vida do cubano.